dando continuidade ao curso de iniciação à lógica matemática. Hoje nós iremos falar sobre implicação lógica. Vamos para a definição. Disse que uma proposição P implica logicamente ou apenas implica uma proposição Q se Q é verdade todas as vezes que P é verdade. Aqui nós temos algumas anotações que são importantes. Olha, P implica a proposição Q. Então, o símbolo que nós temos de implicação é este daqui. P implica Q. Algumas propriedades que são importantes. Temos aí a da reflexiva, ou seja, eu tenho uma proposição P formada pelas proposições simples que implica na proposição P. Logo, essa é uma proposição reflexiva. Temos também a transitiva, ou seja, tem uma proposição P que implica em uma proposição Q e temos que implica em outra proposição R. Então, eu posso afirmar que P implica R. Então, aí é a nossa transitividade. Lembrando que essas são as proposições compostas, né? Formadas por P, Q ou R ou assim sucessivamente. Vamos lá para um exemplo para ficar claro o que isto quer dizer em lógica matemática. As proposições que nós temos são as seguintes: P condicional Q, P disjunção Q e P bicondicional Q. Vamos criar uma tabela aqui. Temos a proposição P e Q formada aqui. Temos a conjunção, a disjunção e temos a bicondicional. Então aqui, como são P e Q, temos verdade, verdade, falso e falso. Verdade e falso, verdade e falso. Como é uma conjunção, só vai ser verdade quando ambas forem verdade. As demais serão falsas. Na disjunção, só vai ser falso quando ambas forem falsas. Então as demais são todas verdadeiras. Na bicondicional, só vai ser verdade quando ambas forem verdade ou quando ambas forem falsas simultaneamente. Então, repare uma coisa que nós agora vamos observar. Observe que a proposição que nós temos, que é a nossa P conjunção Q, ela é verdadeira somente na primeira linha, que nós estamos vendo ela aqui. Nesta linha, a proposição da disjunção e Q também são verdadeiras, né? Se a gente reparar nessa primeira linha aqui, todas elas são verdadeiras, ok? Logo, nós podemos fazer uma implicação lógica entre duas proposições, né? Que é o seguinte, olha, P conjunção Q, ela implica em que P disjunção Q. E P conjunção Q também implica em P bicondicional Q. Se você reparar aqui, nessa primeira linha nós podemos ter isso, ó, P implicando na disjunção, a conjunção implicando na bicondicional.
condicional, certo? Nós temos isso. A tabela verdade também demonstra a importância da regra de inferência, né? E nós vamos ver um pouco mais na frente, que é o seguinte, que mais futuramente nós veremos. Uma primeira regra seria aqui, era que P, ela implica quem? P de junção Q. E Q também implica em P de junção Q. Que nesse caso aqui é a nossa adição. No segundo caso, se você olhar para essa tabela aqui, você também vai ver que a conjunção ela implica também em P. Então temos que P conjunção Q implica em P e P conjunção Q também implica em Q, que é a nossa simplificação. Essa é a nossa regra de inferência, entre outras regras que nós veremos futuramente. Agora vamos para um teorema que é muito importante, que nós devemos ter em mente, que é da tautologia e a implicação lógica, que diz o seguinte: o teorema diz o seguinte: a proposição P implica a proposição Q, isto é, P implica Q se somente se a condicional P em Q é tautológica, certo? Então, o que a gente pode ver aqui, que a implicação lógica, ela é diferente da operação lógica, né? Que é a segunda aqui, que no caso é a condicional, que é uma operação lógica e não é uma implicação, certo? Daqui a pouco eu vou abordar novamente esse conteúdo. Então vamos para a demonstração desse teorema, que eu acho bem interessante a gente ver essa demonstração. Vamos para a demonstração. Primeiro caso. Se P implica Q, então a gente tem o seguinte. P e Q não pode ser verdade e falso. Ou seja, se P implica Q, então P e Q não podem ser simultaneamente verdade e falso ao mesmo tempo. Então, por consequência, temos que a última coluna dessa proposição ela é verdadeira. Ou seja, a condicional é tautológica. Então, observe aqui o seguinte, vê. Se P implica Q, então P e Q não podem ser simultaneamente verdadeiro e falso. Por consequência, temos que a última coluna ela é verdadeira, ou seja, a condicional é uma tautológica. Se eu estou implicando pelo teorema que nós vimos agora há pouco e os conteúdos anteriores que nós tivemos como base, ou seja, ela só vai implicar quando é verdade, né? Quando Q é verdade, então P também é verdade, certo? Pelo caso anterior. Então, logo, aqui a gente definiu que P implica Q, então ela é tautológica, a última coluna, garantindo sim
a ida, né, do nosso teorema, que isto é, se P implica Q, se somente se a condicional de P em Q, ou seja, a condicional em Q, né, é tautológica. A gente garantiu a ida. Agora a gente vai garantir a volta, né, se ela é tautológica. Então, implica que. Então, vamos para o segundo caso. Segundo momento, que nada mais é que uma recíproca, né? Que é nada mais que uma recíproca. Olha, então vamos lá. Se a condicional é tautológica, que nós temos no primeiro caso, né? Que nós fizemos agora, primeiro quesito, ela é tautológica. Se ela é tautológica, isto é, a sua última coluna é verdadeira. Ou seja, a última coluna da tabela verdade, ela é verdadeira, né? Se isso acontece, então ocorre que logo P e Q não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Vê, na recíproca, se a condicional, que eu chamei de 1, é tautológica, isto é, a última coluna é verdadeira, logo P e Q, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Logo, podemos garantir, pela primeira proposição que nós dissemos, que a condicional ela é tautológica. Portanto, a toda implicação lógica corresponde uma condicional tautológica. E isso é vice-versa, né? Como nós garantimos agora. Vê, então vamos recapitular novamente para ficar claro essa demonstração. Vê, a proposição P implica que, isto é, P implica que, se somente se P condicional que é tautológica. No primeiro caso, nós demonstramos, vê, se P implica que, então P e Q não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, né? Por consequência, temos que a última coluna dessa tabela seria verdade, né? Que no caso da tabela, verdade. Ou seja, a condicional é tautológica. Na volta, que é a recíproca, que nós temos que ir, porque é um se somente se, garante o seguinte: se a condicional, que no caso nós chamamos de primeira condicional, é tautológica, isto é, a última coluna da tabela verdade, ela é verdadeira, porque se ela é tautológica, então, portanto, ela é verdadeira. Todos os resultados serão verdade. Logo, P e Q não pode ser simultaneamente falso ao mesmo tempo. Portanto, a toda implicação lógica corresponde a uma condicional tautológica. Então, isso é vice-versa, né? Tanto a implicação lógica corresponde a uma
condicional tautológica, como a condicional tautológica corresponde à implicação lógica, o como queríamos demonstrar o nosso teorema. Por consequência, nós temos um corolário. Se P implica Q, então também se tem que P formado por P0, Q0 e R0 implica em que P0, Q0, R0, quaisquer que sejam as proposições P0, Q0 e R0 e assim sucessivamente. Então, a nossa aula termina hoje com apenas estes exemplos que eu acho que fica bem claro. Na continuidade das nossas aulas, nós iremos ver um pouco mais falando sobre implicação lógica, as regras de inferência, para não ficar tão carregado a nossa aula com tanta repetição. Então, eu resolvi simplificar o conteúdo desse módulo. Não esqueça de compartilhar e divulgar para que mais pessoas possam aprender lógica matemática. Forte abraço, tchau, tchau. Até a próxima aula.